A aula de hoje é respondendo uma pergunta de um aluno que é bem recorrente. Muitas pessoas perguntam como reproduzir esse som da primeira pessoa do singular em alemão. Ich, né? Então, tem vários exercícios para isso. Esse é um problema que muitos iniciantes encontram logo na primeira, na segunda, na terceira aula, porque é um som que nós não temos em Brasil, no português do Brasil, né? E nem nas línguas latinas. Então, muitas pessoas se assustam um pouquinho. Mas é possível reproduzir esse som. É só uma questão de prática. Então, se esse tema interessa a você, fonética, fique conosco até o final, porque eu vou te mostrar a diferença entre o som do sh, SCH, SCH, e do sh, CH. E também o CH também pode ter o som de dar, né? Pode ter o som de R. E eu também vou explicar para vocês algumas diferenças. Por exemplo, quando a gente tem esse som sh, né? Quando uma palavra termina com né? Ich, 20, 20. A gente pode dizer, por exemplo, 20. E ter esse mesmo som idêntico aqui, né? Küche, 20. Então eu vou mostrar para vocês, hoje a nossa aula é sobre gramática, respondendo a essa pergunta deste aluno excelente, que conseguiu formular uma pergunta que é realmente uma pergunta que é muito comum. Muitas pessoas têm essa dúvida, como reproduzir esse som. Então, se esse tema gera valor para você, lembre-se de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, eu vou começar falando para vocês do som sh. Qual que é o som sh? Nós temos esse som em português em várias palavras, né? Por exemplo, chaminé, né? Mas nós escrevemos em português esse som sh com CH, né? Em alemão, esse som sh, ele é com SCH. Então, nós temos que já ter isso bem claro. Palavras aqui que são um exemplo desse som sh. Por exemplo, der Tisch, a mesa, né? Der Schal, a echarpe, né? O chale, der Schal. Die Schule, o que é? A escola. Então, todas essas palavras têm um som sh, né? O mesmo som que nós temos em chaminé, em português, né? Então, aqui, der Tisch, der Schal, die Schule, né? Die Schule. E aqui nós temos, por exemplo, schön, dankeschön, muito obrigado, né? Schön também é com esse som, dankeschön. E aqui nós temos aqui Mädchen, aqui já não vai ser o som de sh, que nós vamos falar agora, tá? Então, schön, schönes Mädchen, ja? Das Mädchen, schönes Mädchen. E nós temos aqui Fisch, que é o mesmo som, Tisch, Schal, Schule, Fisch. Sempre esse som sh, escrito em alemão com SCH. Mas esse som, ele também aparece em outras palavras que não são escritas com SCH, tá bom? Por exemplo, um S antes de um P, ou um S antes de um T, tem esse som. Por exemplo, die Stadt Berlin, die Stadt Paris, die Stadt Rio de Janeiro, die Stadt Frankfurt, ja, die Stadt Frankfurt. Der Sport, machst du Sport, né? Você faz esporte, faz ginástica, Sport. Antes de um P e de um T, né? Então nós vamos ter sempre esse som sh, Sport, sprechen, Sport, Stadt. Agora, nessa palavra aqui, sprechen, nós vamos ter o som sh e o som sh, né? Muitos estrangeiros, muitas pessoas, né, como eu também, né, comecei a aprender alemão quando já era adulta. Então, era uma dificuldade no começo. Mas a gente tem possibilidade de
de reproduzir esse som aqui. Né? Muitas pessoas dizem para você treinar com um lápis ou uma caneta na boca, né? Para poder abrir a sua boca e trazer a língua para frente. Né? Treine todo dia um pouquinho, não precisa ficar angustiado. Eu tenho a minha filha que é alemã também e ela gosta, quando dá aula, ela gosta de fazer os alunos pensarem num gatinho, né? Que ronrona. O gatinho faz, né? Pensem nisso e sorriam, né? Porque é mais um exercício para abrir esses músculos daqui, né? Né? Então, nas línguas europeias, se você for estudar francês ou italiano, você vai ver que tem mais exercícios aqui, né? Principalmente do alemão aqui embaixo. Então, são sons que nós não temos em português que precisam ser treinados com atenção. Então, se você quiser, por exemplo, pegar um palitinho né? Quando você vai comer num restaurante chinês, é mais fácil, ele é mais fininho, né? O ideal é você ver um pouquinho a língua aqui na frente. Tá bom? É simples, é um exercício super simples que você pode fazer em casa todo dia. Então, quais são as palavras, exemplos de palavras que tem esse som, né? De ich, primeira pessoa, eu. Ich. Por exemplo, Küche. Ich gehe in die Küche. Vou para a cozinha, né? Die Küche. Die Küche. Então, a gente abre a boca. Die Küche. Die Küche. Pensem em sorrir, em ficar relaxados, abrindo a boca e reproduzindo esse som assim, tá bom? Então, nós temos esse som CH, que pode ser escrito assim, que pode ser pronunciado ich, Kirche, Küche, né? Mas esse som CH, ele também pode ser pronunciado, aqui ó, CH, também pode ser pronunciado assim, 20, no final da palavra, tá bom? 20, 30, 40, ja? 50, 60. Um IG no final da palavra também pode ter esse som. 20, 30, ja? 80, 83, 57, ja? Então, esse IG no final tem esse som também. Sorrindo sempre e procurando relaxar, porque você vai ter, de qualquer maneira, em alemão, muitas consoantes uma atrás da outra, e quando você tem várias e várias consoantes para pronunciar, a vogal vai ser curta, né? Então, por exemplo, você pode dizer aqui, ó, fish. Aqui nós temos SCH. Esse I aqui vai ser atacado, fish, né? Agora aqui, schönes Mädchen, só temos uma consoante. Esse O aqui vai ser longo. Schön, danke schön, né? Quando você só tem uma vogal, uma consoante, depois a vogal, então essa vogal é longa. Aqui, mesma coisa, Schule, só tem uma consoante, a vogal é longa, tá bom? Agora, Tisch, temos 3 consoantes, a vogal é curta, tá bom? Então, aqui nós temos esse som, Sch, Tisch, Schall, Schule, schön, Fisch. Depois nós temos o som Sch, sorrindo, né? Que nem um gatinho. Ich, Kirche, Küche, 20, Mädchen, né? E temos esse som, essa palavra, sprechen, que tem os dois, né? Sprechen. E aqui, Sport, Stadt, né? E aqui eu vou falar também sobre esse som aqui, que é escrito com CH, mas é pronunciado como um R, né? Nós temos os países que são Alemanha, Áustria e Suíça, né? Que é esse espaço, dar. Em alemão se diz dar. Esse espaço é onde tem vários esportes de inverno, onde você pode treinar o seu alemão em viagens, né? Dar é pronunciado como se fosse um R. Aqui
aqui embaixo, né? Dach. Das Dach também quer dizer um telhado de uma casa, né? Você está consertando o telhado. Ich lasse mein Dach reparieren, ja? Mein Dach wird repariert. Então, der Dach, ja? Das Dach. E Dach é com esse som aqui, Dach. Telhado, né? Então, quando você fala de Dach também, desse espaço entre esses países que falam alemão, Alemanha, Áustria e Suíça, também tem essa ideia de um lugar, assim, um espaço, né, de língua alemã. Bom, então, gente, se esse vídeo foi legal para você, se gerou valor para você, curta aí, compartilhe com seus amigos, com um ou dois, e salve para você. Porque a fonética a gente está sempre treinando. Uma ótima maneira de você melhorar a sua fonética é lendo em voz alta, ouvindo, vendo filmes, prestando atenção na boca das pessoas quando você vê um filme e depois ouvindo podcasts, né, sobre notícias ou sobre os assuntos que você gosta, lendo o texto depois, se possível, ouvindo primeiro, né? Vendo filmes, ouvindo músicas, procurando sempre ouvir os sons com bastante atenção. E depois, lendo pequenos textos em voz alta. Você pode também, tem um site ótimo que eu sempre estou passando para os meus alunos. Vou colocar aqui. O site é um site de notícias facilitadas, Nachrichten, deixa eu anotar aqui melhor. Um site de notícias facilitadas que é Nachrichten. Nachricht é notícia. Nachrichten, notícias. Nachrichtenleicht são notícias facilitadas, .de, né? Então, nesse site aqui, vocês têm notícias que são faladas e transcritas. São textos facilitados com explicações no final. Por exemplo, se é um texto sobre a União Europeia, eles vão falar bem devagar, com palavras simples, não muito complicadas, e no final vão explicar. A União Europeia são os países que têm a mesma economia, a mesma moeda, patati patatá, explicando tudo direitinho, tá bom? Então eu recomendo para vocês, em termos de fonética, trabalharem com esse site, né, Nachrichtenleicht, ouvindo as informações, lendo em voz alta, buscando sempre repetir os sons da melhor maneira possível. Se você tem pressa para aprender alemão, pratique todos os dias. Use esse site e assista aqui as aulas do YouTube. Faça perguntas se algum ponto não ficou claro para você. Então, muito grata por assistirem. Vielen Dank für das Zuschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Bis zum nächsten Video.